O IBGE revela que em 11 anos, a área de propriedades agropecuárias no Brasil cresce o equivalente ao estado do Acre. Polícia Federal deflagra mais uma fase da Operação Zelotes e mira suposto esquema de fraude em impostos. Partidos do Centrão selam aliança e oficializam apoio à candidatura de Geraldo Alckmin à presidência. Entra em vigor o aumento do prazo de revenda de carros com isenção de ICMS para deficientes. Ministro da Agricultura do Paraguai e mais 3 pessoas morrem na queda de um avião. Mais de 80 mortes são confirmadas depois do incêndio que devastou o balneário na Grécia. Após perder para o Fluminense, Roger Machado não é mais o técnico do Palmeiras. No Dia dos Avós, a importância dos idosos responsáveis pela renda das famílias. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. Em mais um dia do BRICS, os líderes dos países membros do bloco destacaram a importância do combate a uma guerra comercial que pode estar por vir devido às medidas protecionistas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Hoje, o presidente Michel Temer, em discurso para chefes de Estado, falou novamente sobre a abertura comercial entre os países. Além disso, Temer teve um encontro com o líder chinês Xi Jinping e pediu o fim da sobretaxa de produtos agrícolas. O presidente Michel Temer fez hoje um novo discurso para chefes de Estado e de governo dos BRICS, em favor da abertura comercial entre os países. Ele já havia defendido o livre comércio no primeiro dia de evento e citou os avanços na conclusão do acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia e a declaração conjunta assinada na última terça-feira no México entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico para incentivar a cooperação entre os blocos latinos. O presidente também abordou o tema do encontro, a chamada Quarta Revolução Industrial, que é a adoção de tecnologias como a robótica e as consequências, principalmente para o mercado de trabalho. Com os nossos sócios do Mercosul, resgatamos a ideia do livre mercado, que movia o bloco desde sua origem. Novamente, estamos eliminando barreiras, ao invés de erguê-las, e retomamos ou abrimos novas frentes de negociação econômico-comercial com os países da Aliança do Pacífico, com quem recentemente assinamos uma declaração conjunta, com a Coreia do Sul, com os países, com Singapura, com o Canadá e com a Associação Europeia de Livre Comércio, com Marrocos e com a Tunísia. Nunca estivemos tão perto também de concluir o acordo Mercosul-União Europeia. Buscamos naturalmente maior abertura e com ela a constante modernização da nossa economia. Nesta quinta-feira, o multilateralismo e o risco de uma guerra comercial foram dos principais assuntos debatidos durante a reunião. Uma crítica direta à política protecionista do presidente americano Donald Trump, imposta a vários países, sobretudo a China. E é claro que também teve bastante repercussão o anúncio sobre a trégua entre os Estados Unidos e a União Europeia, que aceitaram negociar a redução de barreiras comerciais. O presidente Temer ainda teve um encontro a portas fechadas com o líder chinês Xi Jinping, em que se tratou basicamente de agricultura. Temer quer aumentar a cota do açúcar exportado para a China e também quer zerar a sobretaxa do frango imposta pela China em junho. O presidente chinês afirma que o valor baixo do produto brasileiro pode atrapalhar o comércio entre os países. Temer afirmou a Xi Jinping que o Brasil quer exportar para a China produtos processados derivados da soja, como o óleo e o farelo do grão. Voltamos a tratar do aumento da cota de açúcar, do frango, especialmente pedimos a ele que deixe um pouco de lado, digamos, uma sobretaxa que houve em relação ao frango e ao açúcar, né, para que nós pudéssemos aumentar as nossas exportações. E de igual maneira, vocês sabem que nós
exportamos muita soja para a China, mas soja em grão. E o que nós queremos e ressaltei isso ao presidente Xi Jinping, mandar os elementos processados, ou seja, óleo de soja e farelo de soja, o que naturalmente permite a industrialização no nosso país. E ele recebeu muito bem essas ideias, concordou, vai mandar os técnicos examinarem. Eu mencionei também a questão das concessões, privatizações que nós estamos fazendo no país, dos investimentos chineses lá já existentes e de outros que ele disse que vai colaborar muito para investir bastante lá. Ferrovia também, presidente? Igualmente, ferrovias, portos, aeroportos, linhas de transmissão e agora distribuidoras de energia. Os chineses são os maiores interessados numa posição firme e conjunta contra o protecionismo econômico. Nesta quarta-feira, Xi Jinping lembrou que numa guerra comercial só há perdedores. Mais do que nunca, o livre mercado tem sido a motivação do grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, que ocupa 26% da área total da Terra. Os países de dimensão continental abrigam 42% da população do planeta e respondem por 22,53% de toda a riqueza produzida no mundo. A 10ª cúpula dos países do BRICS vai até sexta-feira em Joanesburgo. O governo brasileiro espera que a cúpula avance nas negociações para a abertura de um escritório regional do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do BRICS. A sede deve ser instalada em São Paulo, com uma unidade aqui em Brasília. A candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República ganhou grande reforço hoje. 5 partidos confirmaram o apoio ao tucano. O anúncio foi feito em um evento em Brasília. Alckmin recebeu apoio do chamado Centrão, bloco que reúne PP, PR, PRB, Solidariedade e Democratas. Essa decisão ainda será confirmada nas convenções partidárias. As negociações entre a campanha do tucano e os líderes das legendas se intensificaram nas últimas semanas. O tempo de TV dos partidos também interessava outras candidaturas. Nós nos colocamos no lugar do outro, daquele que está desempregado, da mãe que está preocupada com o filho ter oportunidade, das mamães que o filho não tem vaga na creche, daqueles que sofrem nos hospitais. É isso que nos motiva. Agora, a chapa encabeçada por Alckmin busca um candidato a vice-presidente. A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira mais uma fase da Operação Zelotes, que mira um suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo ex-conselheiros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O economista Roberto Gianetti da Fonseca, ligado ao PSDB, foi um dos alvos da operação. Horas depois da ação policial, ele pediu afastamento da campanha dos tucanos em São Paulo. A 10ª fase da Operação Zelotes, deflagrada pela Polícia Federal, realizou diligências em 4 estados, no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e Rio Grande do Sul, além do Distrito Federal. A Zelotes começou no fim de 2013. A acusação inicial demonstrava indícios de fraudes, mas chamou a atenção pela organização do trabalho apresentado sobre os julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que é ligado ao Ministério da Fazenda. O órgão é uma espécie de tribunal que avalia recursos a autuações da Receita Federal. Nesta fase das Zelotes são investigadas 8 pessoas e 2 empresas. Não foram efetuadas prisões, mas apenas mandados de busca e apreensões. Está no foco das apurações o ex-secretário de Comércio Exterior Daniel Godinho, que exerceu o cargo no governo Dilma Rousseff. Também está na mira dos investigadores federais o empresário e economista Roberto Gianetti da Fonseca, ligado ao PSDB e ao pré-candidato do partido ao governo do estado de São Paulo, João Dória. Gianetti foi secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior no governo Fernando Henrique Cardoso e ex-diretor da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Segundo a Polícia Federal, a empresa siderúrgica Paranapanema repassou 8 milhões à empresa de consultoria de Gianetti, a Caduna. Os federais
apontam que ele teria ficado com R$ 2.200.000. O restante do dinheiro teria sido repassado a 2 escritórios de advocacia que encaminharam parte do dinheiro a ex-conselheiros do CARF. O repasse para ex-integrantes do CARF serviu, segundo o Ministério Público, para manipular o julgamento no Conselho e a decisão ser favorável a Paranapanema. A empresa conseguiu se livrar de uma multa de R$ 650 milhões. A participação do economista citado, ela precisa ser melhor esclarecida, ela precisa ser aprofundada, mas é evidente que os valores foram repassados, né? Ainda que se alegue, como em todos os casos da Zelotes, né? Vai se alegar que a consultoria foi feita, a consultoria foi realizada, mas a gente não encontra nada, né? Uma reunião, um relatório, né? Nada concreto. O procurador Frederico Paiva, um dos responsáveis pela investigação, também afirmou que esta deve ser a última ação policial dentro da Operação Zelotes e que agora serão encerradas as investigações. Após a operação da PF, o empresário e economista Roberto Gianetti pediu o afastamento da campanha do pré-candidato a governador de São Paulo pelo PSDB, João Dória, da qual era coordenador do programa de governo. O ex-presidente Lula, um dos investigados no âmbito das Zelotes, após a realização de operações anteriores a esta, deflagrada nesta quinta, chegou a arrolar mais de 80 testemunhas no processo. Em nota, Roberto Gianetti afirmou que as suspeitas levantadas contra ele e sua empresa são totalmente infundadas e que vai colaborar com as investigações. Já de acordo com nota da campanha de João Dória Gianetti, decidiu se licenciar da função para que possa se dedicar à elaboração de sua defesa. Também em nota, Daniel Godinho afirmou que está tranquilo quanto à probidade e à legalidade de todos os seus atos e que está à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos. A Paranapanema informou que a companhia, seus administradores ou gestores atuais não foram alvo ou notificados da operação e que repudia quaisquer atos de ilegalidade e conta com rigorosas políticas de controle. O pão é um dos principais alimentos consumidos por nós brasileiros. Isso todo mundo sabe. Mas você sabia que ele também ajuda no crescimento da economia? Só no ano passado foram quase 85 milhões de reais arrecadados pelo pãozinho. Ele é francês só no nome. O pãozinho, ou pão de sal, como também é conhecido, é um dos alimentos mais comuns na mesa do brasileiro. Com manteiga na chapa, para muita gente é difícil começar o dia sem ele. É assim, porque ele é um alimento gostoso. Claro que a gente não pode comer muito, né? Mas assim, um cafezinho quentinho, um leitinho, com um pãozinho com a manteiguinha é ótimo. Eu acho que com um pãozinho, logo quando a gente inicia o dia, parece que o dia começa de verdade, sabe? Além de agradar o paladar do consumidor, o pãozinho também ajuda a engordar a economia. O setor de panificação é responsável por 2% do PIB nacional. Ao todo, existem no país mais de 63 mil padarias. No ano passado, elas movimentaram quase 85 bilhões de reais. Junto com a massa que cresce no forno, também aumenta o consumo. Em 2008, cada brasileiro consumia em média 27 quilos de pão por ano. Hoje, uma década depois, esse número já chega a 33 quilos por ano. Essa padaria no centro de São Paulo produz pães 24 horas por dia. São 10 mil unidades diariamente. O proprietário afirma que os produtos estão cada vez mais diversificados, mas o pãozinho continua sendo o maior atrativo para os clientes. Apesar de ter outros produtos, como aqui nós temos pizza, mas o pão ainda é o carro-chefe. E até os especialistas já se renderam à importância do pão francês. Muitas dietas modernas tornaram o produto um vilão da boa forma e da saúde. Mas essa nutricionista não concorda. Ela diz que começar o dia comendo um pãozinho é sim um hábito recomendável. O consumidor, no entanto, deve controlar a quantidade e o recheio do sanduíche. O pão faz mal, o pão engorda. Não é o pão que engorda, é o que você coloca dentro do pão que faz engordar, porque às vezes as pessoas exageram no recheio do pão.
então o pão não engorda. Difícil mesmo para esses consumidores é fechar a boca depois da primeira mordida. Quando você está com fome, quantos pães desse você aguenta comer? Se eu for falar, você não acredita. Quantos, mais ou menos? Mais de 10. É até difícil entrevistar, porque o pessoal não consegue parar de comer pão. Com certeza. Isso é uma das maravilhas que Deus nos ensinou como a gente deveria fazer mais. E veja a seguir, o IBGE divulgou hoje dados preliminares do censo agropecuário. E ainda mais de 80 mortes confirmadas depois do incêndio que devastou um balneário na Grécia. O IBGE divulgou hoje dados preliminares do censo agropecuário e os números mostram que houve aumento da área ocupada pelo setor, um crescimento equivalente ao tamanho do estado do Acre. E outro dado chama a atenção: as mulheres estão mais presentes na agropecuária brasileira. A cada 10 chefes de fazenda, 2 são do sexo feminino. Em 11 anos, aumentou a proporção de mulheres comandando os estabelecimentos agropecuários no país. Essa participação saltou de 12,6% em 2006 para 18,6% em 2017. Na prática, de cada 10 fazendas, ao menos 2 são comandadas por elas. Agora, considerando a cogestão, onde as propriedades são comandadas pelo marido e a mulher, o percentual de dirigentes do sexo feminino salta para 34%. Quanto à idade, houve uma redução significativa na participação dos mais jovens. E essa tendência foi verificada em todas as faixas até 45 anos. Um fenômeno explicado pelo envelhecimento da população e pela falta de sucessão no comando das propriedades, com os jovens migrando para outras atividades. Mas o censo também mostrou uma face perversa. O Brasil ainda tem mais de 500 mil de crianças trabalhando no campo. Ao todo, são pouco mais de 587 mil trabalhadores com até 13 anos de idade, uma prática que é condenada pela lei brasileira. Com relação à área ocupada, houve aumento de estabelecimentos com 1.000 hectares ou mais. O Mato Grosso é o estado com maior destaque no setor, com 54 milhões de hectares destinados à agropecuária. Em relação a 2006, houve uma expansão da área total ocupada de cerca de 17 milhões de hectares, um crescimento equivalente ao tamanho do estado do Acre. A diferença basicamente aconteceu nos plantéis e também na forma de exploração das propriedades, onde nós tivemos praticamente o mesmo número de estabelecimentos, entretanto as áreas de lavouras temporárias aumentaram e a de permanente reduziram, e alguns plantéis também se movimentaram, alguns para mais, outros para menos. No caso do bovino, que reduziu um pouco o plantel, e os animais de médio porte, caprinos, suínos e ovinos, tiveram um aumento considerável em relação ao censo de 2006. Outro dado que impressiona é o acesso à internet. No ano passado, quase 1,5 milhão de produtores declararam ter acesso à rede mundial de computadores. Em 2006, o total de fazendas com acesso à internet era de apenas 75 mil. A pesquisa revela ainda a redução no número de trabalhadores nas propriedades. Em contrapartida, aumentou a quantidade de máquinas. Em 11 anos, a agropecuária perdeu 1,5 milhão de trabalhadores, enquanto o número de tratores, por exemplo, cresceu 49% no mesmo período. E pela primeira vez, o censo avaliou a cor ou raça dos produtores. 52% se declararam pretos ou pardos e 45% brancos. O ministro da Agricultura, o vice-ministro da Pecuária e outras 2 pessoas morreram na queda de um avião no Paraguai. Os destroços só foram encontrados hoje. Um avião que levava o ministro da Agricultura do Paraguai, Luiz Gneiting, caiu pouco depois de decolar a 8 quilômetros do aeroporto de Ayolas, na fronteira com a Argentina. Os destroços foram encontrados nesta quinta-feira, mas o acidente ocorreu no início da noite da véspera.
No jatinho ainda viajavam o vice-ministro da Pecuária Vicente Ramírez, o funcionário do governo paraguaio Luiz Charotti e o piloto Gerardo Lopes. Ninguém sobreviveu à tragédia e, de acordo com autoridades, o resgate dos corpos vai ser dificultado pelas condições do terreno. A busca do avião durou 14 horas desde o aviso de seu desaparecimento. O governo do Paraguai declarou luto oficial por 3 dias. Já são mais de 80 mortes confirmadas depois do incêndio que devastou um balneário na Grécia. Enquanto equipes buscam os 27 desaparecidos, a imprensa tenta identificar os culpados. Ainda não se sabe a extensão total dos danos causados pelos incêndios na Grécia. Nesta quinta-feira, a contagem de mortos subiu para 82, mas não se sabe se foi encontrado um novo corpo ou se um dos feridos morreu no hospital. As equipes forenses esperam terminar a identificação dos corpos no sábado. O trabalho é feito com a ajuda do DNA de familiares. De acordo com um site criado por programadores voluntários, 27 pessoas continuam desaparecidas, entre elas 2 gêmeas de 9 anos que comoveram o país. O Ministério de Infraestruturas também anunciou que metade das 2.500 casas vistoriadas no balneário Mati estão condenadas. Pintamos as casas com spray amarelo ou verde. Verde para as casas que têm pouco ou nenhum dano. Amarelo para as que têm dano médio ou sério. O governo grego anunciou na quarta-feira uma série de medidas de urgência para os afetados, que vão desde indenizações, isenção de pagamento de serviços públicos ou aumento de pontos em provas de acesso à universidade. A imprensa tem criticado a gestão de autoridades e lamentado que ninguém tenha sido demitido ainda. Infelizmente, temos um problema na Grécia, a prevenção. Não há cuidado, só discutimos sobre responsabilidade depois das queimadas. Associações locais ajudaram muitos sobreviventes com roupas, comida e alojamento em lugares vizinhos. A catástrofe criou uma onda de solidariedade, mas ainda há muito a fazer. E acaba de chegar uma notícia de última hora. O Palmeiras confirmou agora a contratação de Luiz Felipe Scolari. O contrato é válido até o fim de 2020. O treinador tem um histórico vitorioso no clube, com destaque para a conquista da Libertadores em 1999. Mas vale lembrar que ele também esteve à frente da equipe naquela campanha que resultou no rebaixamento para a Série B. A nova comissão técnica não vai comandar o Palmeiras no próximo jogo contra o Paraná domingo. Wesley Carvalho, técnico do Sub-20, estará à beira do gramado. Agora você vai conhecer a história de um garoto prodígio dos Estados Unidos. Com 2 anos de idade, William Maylis já conseguia fazer contas de matemática simples. Aos 4, aprendeu álgebra e aos 11 concluiu o curso universitário. E o jovem não é apenas muito inteligente, ele também é muito temente a Deus e avisou que pretende fazer doutorado em astrofísica para provar a existência do Criador. O garoto começou a fazer faculdade em 2016, depois de concluir a educação básica aos 9 anos. Ele terminou o curso superior recentemente, mas não pretende parar por aí. Quer continuar os estudos e já planeja terminar o doutorado aos 18 anos, idade em que a maioria dos jovens ainda está entrando na universidade. O sonho dele é ser astrofísico, trabalhar na NASA e provar que Deus existe. Para o garoto, é muito mais provável que um poder superior tenha criado o universo do que um evento aleatório e argumenta que a ciência não nega a ideia de um criador. A história do pequeno gênio teve grande repercussão nos Estados Unidos. Até o evangelista Franklin Graham, filho de Billy Graham, um dos maiores pastores da história do país, elogiou o garoto. Ele destacou que, além da inteligência impressionante, o jovem não hesitou em falar sobre Deus. E Franklin também mandou um recado para o jovem, citando uma passagem de Provérbios. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas.
E veja a seguir, o Facebook tem a pior queda diária de uma empresa na Bolsa dos Estados Unidos. E ainda entra em vigor o aumento do prazo de revenda de carros com isenção de ICMS para deficientes. Mais de 800 casos de sarampo já foram confirmados só este ano no Brasil. Com isso, o cuidado com o vírus é muito importante. A população precisa estar com as vacinas em dia, principalmente as crianças. Sintomas iniciais que parecem os de resfriado aparecem 2 semanas após o contágio. Febre, vermelhidão nos olhos, manchas pelo corpo. O sarampo é uma doença infecciosa transmitida por um vírus altamente contagioso. O sarampo é transmitido como é transmitida a gripe. Fala, as gotículas ficam no ar, a outra pessoa inala e pega o sarampo. E através de tosse, através de espirros, através desse, mesmo da fala, esse vírus fica no ar e ele fica durante muito tempo, principalmente nesse clima seco. E outras pessoas, em ambientes que não são arejados, ventilados, respiram, inalam e adquirem a doença. O último surto de sarampo registrado no Brasil foi há 28 anos. Agora, com o retorno da doença ao país, aqui no Mato Grosso do Sul, mesmo sem nenhum caso da doença registrado, todo cuidado é pouco. Inúmeras são as consequências causadas pela doença. Entre os casos mais graves, surdez e até disfunções neurológicas podem ser diagnosticadas. Por isso, é fundamental manter a carteira de vacinação das crianças sempre em dia, como faz a mãe do João Marcelo, que tem 2 anos. Prevenir as doenças, né? E a saúde também e novos surtos, né? Como a gente vê agora do sarampo que está chegando aí com tudo, né? Então, pelo menos em casa, a gente está sempre atenta à carteirinha de vacinação e acompanhando as vacinas anual e mensalmente, o que precisa ser dado, né? Eu acho que todas as escolas precisam exigir essa carteira atualizada, porque vai estar prevenindo todos ali, inclusive, né, não só as crianças, os adultos também. Mas atenção, com este surto da doença no Brasil, não apenas as crianças devem ser vacinadas, mas os adultos também. Mesmo que já imunizados, precisam reforçar a dose da vacina. A vacinação é o básico. Você tem que ser a vacinação. E o Brasil sempre teve vacinação, em massa. Tanto é que não se tinha sarampo. Agora, pelo que a gente tem visto na Sociedade Brasileira de Pediatria e no Ministério da Saúde, eles vão, a partir do dia 6 de agosto, vai ter vacinação em massa. Então, crianças de 1 ano a 29 anos vão tomar 2 doses. De 30 a 49, dose única. E acima de 49, uma única dose a critério da pessoa. Mas o Ministério da Saúde já está tomando providência sim, e é um caso de saúde pública. É gravíssima essa situação. Aumentou hoje o prazo para que as pessoas com deficiência física, mental, visual ou autismo continuem com os veículos especiais comprados com menos impostos. A partir de agora, o proprietário terá que ficar 4 anos com o automóvel. Caso ele venda antes do prazo, será obrigado a pagar os impostos. A Joselma contraiu paralisia infantil aos 9 meses de vida. A dificuldade para andar não a impediu de dirigir, mas o carro precisa ser adaptado. Esse modelo foi comprado em 2007, com isenções de impostos que chegaram a mais de 20% do valor do carro. O IPVA e o rodízio também foram cancelados para ela. O desconto que teve foi, se a gente for fazer a conta, né, desses 11 anos que eu não paguei o IPVA, me ajudou em muitas outras coisas. Porque, na realidade, né, usavam a prótese na perna direita. Hoje eu não estou usando devido a um tombo que eu levei, mas na época, né, essa prótese está sempre precisando de uma manutenção, né? E quando não, dá um tempo eu tenho que trocar ela. Então também era um valor, assim, mais ou menos do valor da adaptação do carro. O benefício da compra do veículo especial, no começo, foi uma surpresa. Eu fiquei mais surpresa de poder comprar um carro zero, né? Na época, que foi isso. Você não sabia você achava que ninguém teria esse direito? Não. Isso mesmo, não sabia. E através de um conhecido que era portador de deficiência, ele já tinha começado um pouco antes que eu. De acordo com o gerente da associação do setor, 1 em cada 2 brasileiros tem o direito para usufruir do benefício, mas não sabe que pode.
Segundo o IBGE, 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Aí a gente agrega aqui os familiares e algumas doenças que não são aparentes. Porque o que acontece? Os médicos do Detran que fazem essa avaliação, eles vão olhar as consequências das doenças e não necessariamente algumas doenças específicas, né? Então, existe uma possibilidade, um número possível de 1 em cada 2 brasileiros serem beneficiados por esse tipo de benefício aí. A venda de carros PCDs tem crescido a cada ano. De janeiro a junho de 2018, foram registrados mais de 189 mil veículos nessas condições. Para ter uma ideia desse aumento, em 2016, durante todo o ano, esse número era de 139 mil. E para atender toda essa demanda, essa concessionária criou o Departamento de Vendas Especiais. A regra para a compra de carros nessas condições limita o valor do veículo a R$ 70 mil. É preciso permanecer com o carro por pelo menos 2 anos. A isenção é válida não só para os motoristas portadores de deficiência, mas também para quem está impossibilitado para dirigir. Problemas de colunas que podem afetar membros inferiores, a pessoa para dirigir um carro mecânico, que seria o carro convencional trocando marcha, ela passa a ter dificuldade, às vezes ela vai pisar numa embreagem, a perna formiga, dói, principalmente em trânsito pesado. Então a consequência de um problema de coluna pode gerar também uma perda de mobilidade. Isso são exemplos práticos para quem está ouvindo de maneira geral e assistindo entender que às vezes pode até se enquadrar numa situação dessas. Mark Zuckerberg perdeu mais de 16 bilhões de dólares em apenas um dia. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. As ações do Facebook desabaram quase 20%, levando a empresa a registrar a maior queda diária em valor de mercado da história dos Estados Unidos. Os papéis foram afetados pelo resultado financeiro da companhia e pelas previsões para os próximos meses, que frustraram os investidores. O presidente executivo da campanha, Mark Zuckerberg, sofreu uma perda de cerca de 16 bilhões de dólares. Ainda assim, continua sendo um dos homens mais ricos do mundo. Ele caiu da 4ª para a 6ª posição no ranking da revista Forbes, com um patrimônio de 67 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, o agronegócio está se recuperando e impulsionando a economia nacional. O setor, que responde por pouco mais de 20% da atividade econômica do Brasil, deverá crescer 3,4% em 2018. A estimativa é do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo. A previsão não leva em conta os impactos da greve dos caminhoneiros realizada em maio, quando o transporte foi praticamente paralisado em boa parte do mês, afetando fortemente o setor. A expectativa por hora é de que o PIB do agronegócio represente 21% da economia do Brasil. Um estudo do DIEESE comprovou que muita dona de casa já sabe. Aumentou muito o preço do gás de cozinha. O valor do produto teve um salto de 27% no período de um ano. Segundo o levantamento, uma família com renda média de R$ 1.500 passou a gastar R$ 15 a mais apenas com essa despesa. É o tipo de aumento que afeta diretamente o bolso de milhões de brasileiros e pesa mais justamente para aqueles que ganham menos. No mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta quinta-feira. A moeda norte-americana subiu 1,2% e encerrou o dia cotada a R$ 3,747 na venda. Fazer TV ao vivo é uma grande responsabilidade. E, às vezes, algumas surpresas podem acontecer. Um colega dos Estados Unidos passou por uma situação inusitada. Ele fazia a previsão do tempo e olha só o que aconteceu. O meteorologista do canal americano KPRC2, Cameron Marshall, mostrou o jogo de cintura na transmissão ao vivo. Um cachorrinho invadiu a transmissão ao vivo do jornal e olha só o que aconteceu. Look at this. Hi, Bubby. How are you? Your segment is next segment. You're the next segment. You want to do this segment with me? Come on. O apresentador continuou falando sobre a previsão do tempo e destacou ainda a necessidade de hidratar os cães nas altas temperaturas. That high pressure is going to stick around for us for a long time.
We want to make sure you get a lot of clean water. O cachorrinho iria participar de outro quadro do jornal sobre a adoção de animais, mas acabou roubando a cena antes do previsto. May sneak in on Tuesday, just a little bit of rain. It's not going to help cool you off at all. I'm sorry, talking to you a little too loud. Veneza se prepara para receber o mais tradicional festival de cinema do mundo. Dirigidos por novatos e veteranos, mais de 20 filmes vão competir pelo Leão de Ouro a partir do fim de agosto. 21 filmes vão competir na edição do Festival de Cinema de Veneza de 2018. Na lista oficial, há longas como O Primeiro Homem, uma história sobre a primeira viagem tripulada à Lua do vencedor do Oscar de melhor direção Damien Chazelle, que chamou a atenção com o musical La La Land. Não vou fazer spoiler de nenhum tipo. Eu não quero antecipar nada, mas de qualquer forma, não esperamos um filme ao estilo de La La Land. Não é do mesmo gênero, não há música, não há romance, nem sentimentalismo. Nada dessas emoções fortes que vimos em La La Land. É um território totalmente diferente. 5 anos depois de Gravidade, o mexicano Alfonso Cuarón retorna com Roma, um filme baseado na família do diretor. Os reconhecidos diretores Ethan e Joel Coen também vão competir pelo cobiçado Leão de Ouro com The Ballad of Buster Scruggs. É um filme de velho oeste, tem muitos este ano. É o novo filme dos irmãos Coen, produzido pela Netflix. Somente uma diretora foi selecionada para a competição oficial, a australiana Jennifer Kent, com Nightingale, uma história sobre seu país no início do século XX. Para comemorar os 75 anos, a mostra preparou uma edição especial com numerosos artistas que venceram o Oscar e a Palma de Ouro. Muitos dos homenageados hoje trabalham com a Netflix, plataforma de streaming que foi banida de outras competições internacionais. O festival de cinema mais antigo do mundo vai acontecer de 29 de agosto a 8 de setembro. E veja a seguir, indenizações após desastre em Mariana devem somar cerca de 2 bilhões no primeiro semestre do ano que vem. E ainda a importância dos avós na renda das famílias. O ministro do STF, Dias Toffoli, suspendeu hoje a decisão que impediu o aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos do Rio de Janeiro. A medida foi aprovada no ano passado pela Assembleia Legislativa do Estado e virou lei. A nova alíquota de 14% foi aprovada pela Assembleia Legislativa em maio de 2017. Mas depois de muito protesto, a lei foi suspensa pela Justiça Estadual. O tema, então, foi parar no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral do Estado e o Fundo Único de Previdência Social questionaram a suspensão e pediram retorno do aumento. O ministro Dias Toffoli acatou o pedido e destacou que o STF já havia determinado a paralisação de todos os processos sobre o tema no ano passado. E por isso, a Justiça Fluminense não deveria ter se manifestado. Agora, com a decisão do ministro, os servidores do Estado terão o desconto atualizado na folha de pagamento. A Fundação Renova estimou que irá pagar de indenizações relacionadas à tragédia de Mariana cerca de 2 bilhões de reais até o primeiro semestre de 2019. Após 2 anos e 8 meses da tragédia, foram pagos até agora 1 bilhão de reais desse total. Em julho deste ano, a mineradora Vale informou que faria uma provisão adicional de 1,5 bilhão de reais no balanço do segundo trimestre, referente a obrigações pelo rompimento da barragem. A BHP Billiton também anunciou provisão do mesmo valor, já que é responsável por metade da Samarco. O novo acordo prevê que as vítimas passem a integrar as estruturas do Comitê Interfederativo, órgão que orienta e valida ações para a reparação dos danos, junto com a Renova, fundação que atua na gestão dos programas e projetos e cria câmaras regionais que podem fazer proposições na resolução dos problemas. Ainda falta a homologação judicial do acordo, que pode ocorrer até o dia 8 de agosto. Segundo a Justiça Federal, uma audiência de conciliação foi marcada para o mesmo dia. O presidente da Vale, Fábio Schvartmann, anunciou que ainda não há uma definição sobre a data da retomada das atividades da Samarco. De acordo com o Schvartmann, a estimativa de gastos é de 12 bilhões de reais até 2025, sendo que 40% tem destinação para medidas compensatórias.
Após a tragédia, a Renova foi criada mediante um acordo entre União, estados atingidos e a Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, para reparar os danos do rompimento da barragem de Fundão. O desastre deixou 19 mortos e causou um grande impacto ambiental nas regiões afetadas. Hoje é comemorado o Dia dos Avós. Além da importância deles para o convívio familiar, os idosos são cada vez mais responsáveis por ajudar na renda das famílias. Segundo o IBGE, pelo menos 1/4 dos lares é sustentado por pessoas com mais de 60 anos. Uma família grande, com 7 filhos, 14 netos e 5 bisnetos. O seu Jair tem 75 anos. Hoje os filhos já estão bem criados. Agora ele dá uma forcinha na criação dos netos e dos bisnetos. E ele ajuda em tudo que pode. Mas a gente gosta das coisas tudo certinho, dá conselho, né? A gente quer bem a todos, sem discriminação. E sabe como é, né? O avô não consegue dizer não. Ainda mais quando o neto pede com jeitinho. Aí o seu Jair fica todo derretido. Tem um aqui que falou, vô, eu preciso de um tênis e eu tenho que comprar esse tênis, só tem que ir comigo lá. Aí eu pro shopping com esse menino. Chega lá, ele me escolhe um tênis de R$1.300, R$1.400. Imagina. O vô pagou? Aí o vô passa o cartão e ele paga para mim depois, né? Hoje em dia, os avós têm assumido um papel muito importante dentro dos lares brasileiros. Eles já não contribuem só com a educação dos netos, mas também com as finanças. O seu Jair faz parte dos 17 milhões de avós que sustentam as famílias no país. Dados do IBGE mostram que cerca de 25% dos lares têm como responsável pelo sustento uma pessoa com mais de 60 anos. Isso sempre aconteceu, mas hoje, com a diversidade de papéis nas famílias, né, que a gente está observando, muitos jovens, casados ou não, mas que se tornam pais e mães, continuam morando com os pais, por uma série de razões, a vida está difícil. E muitos avós, portanto, assumem, ou integralmente, ou parcialmente, majoritariamente, muitas vezes, os cuidados financeiros, além dos cuidados outros, com os pequenos, né, netos e netas que eventualmente chegam na família. Isso é verdade, isso tem acontecido muito. Para a socióloga, os avós estão assumindo um novo papel dentro da família. Alguns fatores têm contribuído para isso, como, por exemplo, as pessoas da terceira idade que ainda permanecem no mercado de trabalho. Faz parte das muitas transformações que a gente tem visto, né, e reconfigurações que a gente tem visto no âmbito das famílias, com casamentos, recasamentos, com crianças que chegam fora dos casamentos, com avós e avós que demoram mais do que antes a sair do mercado de trabalho e com uma situação mais difícil para que os mais jovens possam sair de casa e começar a construir sua própria casa, seu próprio lar. Para o seu Jair, todo esse esforço vale a pena e é muito bem recompensado. Tem coisa melhor do que essa? Você viu? Que fofura, né? Chega aí e dá um abraço no vô aí, ó. Você derrete. Ei, não é fácil não, né? Vovô, eu te amo muito, muito. E o beijo. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.